E fez um chuveirinho na área, Bruno Henrique escorou, tentaram até fazer a falta. Chegados, queridos do Flamengo, pô. Seja muito bem-vindo ao Queridos do Flamengo. E se você é um querido, já se inscreva no canal e deixa aquele like. É nóis. O Maracanã hoje e tá falando aí, a gente tá mostrando aí, ó, 58 anos de idade, mais um português trabalhando aqui no Brasil. Ele que já passou na Croácia, o último trabalho dele, antes na Grécia, Ucrânia e Portugal. Eugênio, é um bom nome, assim, você vê com bons olhos essa intenção da diretoria do Flamengo de profissionalizar os setores. Eu acho que esse é o grande ganho, né? Sim. Você ter um cara de dentro ali que estudou o futebol internamente e que hoje tem uma visão um pouco mais moderna, como ele mesmo fala, para essa gestão. Sim, eu acho que esse aspecto é fundamental, algo que eu cobrei muito durante toda a gestão anterior, que o comando do futebol fosse profissional, como o Flamengo profissionalizou a gestão da sua gestão financeira, econômica, e melhorou muito o seu potencial nessa última década. Mas dentro de campo a coisa ainda estava sendo tratada e foi tratada durante toda a gestão do Landim de maneira comandada por amador e não por profissional. Agora chega um profissional. Se esse é o profissional ideal, a gente vai aprender com o tempo. É um profissional que não está acostumado ao mercado brasileiro, que chega agora, né, que chega num clube cuja exigência é enorme, do tamanho da sua torcida, do tamanho do que ele gera de paixão. Então ele precisa dar respostas rápidas, certeiras e que tragam resultados imediatos, porque vai ser cobrado por isso. Claro que é preciso que a diretoria do Flamengo, no caso ali o novo presidente, né, o BAP, ele faça ali uma avaliação no dia a dia do que está sendo feito e, se for o caso, para tentar dar um suporte a esse profissional. Mas a gente vai, obviamente, acompanhar de perto todos os caminhos que ele for assumindo, que ele for adotando. Agora, profissionalizar é o caminho, é o movimento correto. E agora é aguardar quais serão os passos dados pelo novo homem forte do futebol do Flamengo, que sejam dados de acordo com critérios profissionais. Sim. E não amadores. E isso não é só na contratação de A ou B, é na gestão do dia a dia do futebol do Flamengo. Na gestão do vestiário, na coordenação do elenco com comissão técnica, com diretoria, nessa relação do departamento de futebol com a gestão do clube maior, no caso da sua diretoria maior. Então é um trabalho do dia a dia que exige muitas atribuições, muitas capacidades, e a gente vai ver, conforme o tempo for passando, qual vai ser o comando. É natural que tenha um tropeço aqui, um deslize acolá, porque é um processo de adaptação. Que é o Brasil. E o Flamengo, a gente sabe como é que é, né, Pascoal? Assim, a torcida do Flamengo já lá atrás, antes dele chegar, falou, mas ele que vai resolver se o Felipe Luiz fica ou não, porque o BAP falou que vai dar a ele todos os poderes sobre o futebol. E aí, ao mesmo tempo, a torcida do Flamengo agora fica muito satisfeita de já tê-los visto conversando na Europa, de ver essa declaração do Boto no sentido de que eles têm ideias parecidas, modernas, sobre o futebol. Primeiro que o presidente do Flamengo, o atual presidente do Flamengo, disse claramente que o Felipe Luiz ficaria. É a primeira coisa que ele falou naquela entrevista coletiva. Vocês vão me perguntar... primeira coisa, o Felipe Luiz vai ser o treinador. Então, ele já eliminou qualquer possibilidade naquele instante. Sim. Né? Então, o Boto já sabia, mesmo contratado, né, que ele viria depois, mas que o Felipe Luiz seria o treinador. Bom, ele vai se adequar ao pensamento do Felipe, o Felipe o Felipe tem a versão mais latente do Flamengo. O Felipe Luiz encarna o Flamengo e o Flamengo encarna o Felipe Luiz. Para quem não sabe, o Felipe Luiz é flamenguista desde criança, né, gente? Sim. Eu conheço o Felipe Luiz desde menino, então eu posso dizer para você, ele sempre foi Flamengo. Sempre teve essa paixão pelo Flamengo. Então, eu espero que eles tenham, eu não sei qual é o nível de investimento que o Flamengo vai ter, o BAP tem hora que fala que vai ter que... Gritaram lá, Firmino vem! Ele deu só um sorrisinho assim pra trás, Vacal, chega de pagar, qual é o nível de investimento que o Flamengo vai ter para essa temporada, como é que está o caixa do Flamengo para isso, como é que as coisas vão ser encaminhadas pela nova administração do clube, né? Porque é tudo novo.
Não, mas o BAP sabia, claro, o BAP estava junto em alguns momentos, em outros momentos não. Não, e internamente sabe como funciona o Flamengo há muito tempo. Ficou um pouco mais distante, mas ele está sempre no movimento. Até coisa de 6 meses ele era um dos vice-presidentes do clube. Então, tem mais ou menos um entendimento. E outros que estão com ele também Também. Então, a gente espera que esse entendimento seja rápido. Eu não sei, assim, o Boto, ele vai ter primeiro que conhecer o Brasil. Da seguinte forma, saber que tem jogo em Fortaleza com um sol de 48 e ele vai ter que jogar em Porto Alegre com 2,5 de Caxias temperatura. do Sul. Vai ter que jogar no meio em Caxias. Dar uma passadinha em La Paz para jogar pela Libertadores. Vai ter que jogar a 4.100 metros. Se for para Oruro, vai ter que jogar a 4.100 metros de altitude, o que não acontece no futebol europeu. Essa diversificação, não só no Brasil, mas de modo sul-americano, do que pode acontecer com o Flamengo. O Flamengo ainda vai jogar o Super Mundial. Vai. E de que forma o Flamengo vai chegar no Super Mundial? Eu falo por mim, o presidente do Flamengo, não vou a passeio no Mundial. Eu não vou passear no Campeonato Mundial. Eu vou botar um time para tentar ganhar. Eu estou vendo que o Botafogo tem um baita time. Estou vendo que o Flamengo tem um baita time. Eu tô vendo que o Palmeiras está montando um baita time. O Palmeiras está abrindo cofre. Eu vou lá para... Não. Então tem que começar a estruturar de agora, Isso, né? Tem que pensar, está perdendo alguns jogadores, precisa de reposição. E o Davi Luiz é um desses jogadores. Não era um titular absoluto, mas era um jogador importante nessa formação de todo o Flamengo. E o Davi ficou muito chateado com a maneira como saiu. Eu não conversei com o BAP ainda, estou trazendo aqui a versão do Davi Luiz. Desde que ele foi empossado, não conversei com o BAP. Enfim, estava de férias, isso vai acontecer em algum momento, porque é importante a gente ouvir todos os lados. Mas o Davi Luiz hoje deu uma declaração falando da maneira como ele vai sair do Flamengo. Vamos fazer o seguinte, foi tudo hoje. Ele primeiro fez um post de agradecimento à torcida no Instagram, na rede pessoal, e depois deu uma entrevista falando sobre a maneira como ele soube da saída. Vamos ver as duas coisas. Ser o Davi de sempre, que é o que ardia meu coração, era poder ajudar, poder fazer com que as pessoas vivessem aquilo que elas merecem viver, porque sem eles, sem todas essas pessoas, sem todos os funcionários, sem a nação, eu não poderia conquistar os títulos que eu conquistei, como a Libertadores, Copa do Brasil, comemorar com vocês e principalmente com a minha família perto, que eu não pude ter inúmeras vezes, conquistando títulos lá fora. Do fundo do meu coração, muito obrigado. Eu me despeço de vocês da mesma maneira que eu cheguei aqui, beijando o manto, que me deu muita alegria. E desejando sorte. Obrigado, gente. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Acho que talvez a única vírgula de chateação que eu tenha na minha passagem no Flamengo foi essa. Porque o que eu sempre prezei e prezo na minha vida é o respeito, essa parte humana aguçada em tentar de alguma forma entender as pessoas, entender o ambiente e respeitá-las da maneira que elas gostam de ser respeitadas. Para mim, saber que tinha coisas acordadas com a antiga direção, de coisas verbalizadas já um acordo verbal que a gente ia cumprir depois de uma conversa no final do ano, que era uma renovação já na mesa, mas conversar por inúmeros fatores, porque a gente tem que ver o que é bom pra gente, o que é bom pro clube, mas de uma forma muito direta e profissional e humana. E aí tem essa transição de direção, pessoas que ficaram no clube, que têm meu contato direto, que falam comigo, que me ajudaram, que eu ajudei, que tiveram relação comigo, e você ficar sabendo pelo Instagram, se eu não tivesse Instagram, rede social talvez eu não saberia até hoje. Então, eu acho que não foi legal. E aí eu paro para pensar, só tem duas formas. Ou foi intencional ou foi amadora. Não tem outro caminho dessa maneira. E infelizmente não foi da maneira que eu desejava, mas do fundo do meu coração eu desejo muita sorte ao Flamengo, à nova direção. Nunca é fácil chegar numa casa e ter que arrumar tudo de uma maneira muito rápida. Tô só curtindo as férias, né? Mas bastante proposta. Tem. Graças a Deus. Uma das propostas foi do Vasco? Não chegou nada formal do Vasco, não. Mas procuraram o teu empresário? Aí eu não sei, que eu nem falei com ele, que ele tá me ligando, eu falo assim, não me enche o saco, quero curtir com a minha família. A partir do dia 1º você fala comigo, só em 2025. Do Fortaleza. Só em 2025. Acho que não daria um sim para um rival carioca? Acho que não. Por tudo que eu vivi aqui, eu acho que não.
Tá aí, já deixando o recado de que para o Vasco é difícil, mas que não tem a intenção de encerrar a carreira por agora, né? Mais uma vez, a gente está ouvindo aqui o jogador, a diretoria do Flamengo, ela não se pronunciou oficialmente, eu não tenho nenhuma informação, se vocês tiverem, fiquem à vontade, mas o fato é, o Davi Luiz, depois de 3 temporadas, de tudo que conquistou, dá uma entrevista como essa, dizendo que ficou sabendo pelo Instagram, talvez, assim, um pouco descabido, apesar... Queridos do Flamengo, pô.